Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Estamos muito contentes Amém. por mais uma reunião. Amém. Mais uma oportunidade de desfrutarmos a palavra do Senhor. E nessa reunião nós vamos começar uma nova série, né? Sim. De mensagens. Novo alimento diário. Aleluia. Amém. Novo alimento diário. Amém. O tema da série dessas mensagens que nós vamos ver é a ideia central das epístolas de Paulo. Amém. E o tema da mensagem de hoje é o encargo central de Paulo. Aleluia. Amém. Aleluia pelo encargo central de Paulo. Nós temos visto, irmãos, que Paulo ele escreveu várias epístolas, mas há um grupo de epístolas que são o centro do seu encargo, que nós podemos dizer que é o cerne, né? Onde nós podemos encontrar o coração das suas epístolas. E para nós entendermos a importância dessas epístolas, o Senhor tem nos dado o exemplo, a ilustração, a metáfora de um avião, né? Quando nós olhamos para um avião, nós vemos várias partes que constituem um avião, não é? Amém. Primeiro nós vemos a fuselagem do avião, que é a parte central do avião. Depois nós temos as asas do avião, não é? E nós podemos dizer que o livro de Gálatas é a fuselagem desse avião. Amém. Onde está o centro do encargo do apóstolo Paulo. Amém. E depois nós temos Colossenses. Amém. Vamos lá, irmãos. Colossenses e Efésios, né? São mais duas asas. Amém. E tá bom? Nós temos o avião. Tá completo? Ainda não. Ainda não. Nós precisamos do que mais? Nós precisamos da pista e nós precisamos de um plano de voo. Amém. Aleluia! Nessa reunião nós vamos falar das duas primeiras questões, da pista e do plano de voo. O avião é importantíssimo, é fundamental, é maravilhoso termos o avião, mas sem uma pista adequada e sem um plano de voo, nós jamais podemos sair da onde estamos. Não é verdade? Nós precisamos de uma pista adequada e precisamos de um plano de voo claro. Não é? Então, o encargo dessa mensagem, dessa semana, basicamente, ele vai gravitar em torno dessas duas questões: nossa pista e o nosso alvo. Aleluia! Amém. O Paulo, quando fala aos Filipenses, como nós terminamos de ler e orar, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo. 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 Diga para o irmão do seu lado: prossigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Para o prêmio. Há um prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus! A nossa vida cristã é uma grande carreira. Todos nós, irmãos, estamos numa grande carreira, onde nós temos um alvo, temos uma meta para ser atingida. E para que nós possamos atingir essa meta, para que a nossa carreira seja completada, para que tenha valido a pena a nossa vida cristã, nós temos que ter uma disposição, nós temos que ter, uma diligência para corrermos essa carreira. A nossa carreira é uma carreira que não pode haver brechas para nós afrouxarmos, para nós relaxarmos, não é? Nós não podemos perder tempo. Nossa vida cristã é uma vida de avançar. Constantemente avançar. Cada dia avançar. Hoje é um dia novo, uma nova oportunidade para nós avançarmos. E o Senhor, Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. Ele deseja que nós avancemos. Nós, muitas vezes, irmãos, somos distraídos por tantas coisas. Tantas coisas nos distraem do alvo, não é? As coisas que ficaram para trás podem ser um grande empecilho, uma grande distração. Puxa vida, no passado era assim. Como era no passado? E aí nós ficamos olhando o passado, contemplando o passado. E quanto mais nós olhamos para o passado, menos nós avançamos, não é? Mais nós continuamos na mesmice. Mas o Senhor deseja que nós avancemos. Não importa o nosso passado. Talvez o nosso passado pode ter sido glorioso, ou pode ter sido negativo, uma derrota. Mas não importa qual tenha sido o seu passado. Até mesmo essa semana. Talvez você viveu uma semana vitoriosa, ou viveu uma semana derrotada. Não importa. Não importa como nós vivemos. O que importa é agora. Paulo fala: uma coisa faço. Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que diante de mim estão. Irmãos, o Senhor quer que nós atinjamos o alvo. Esse é o coração do nosso Senhor. E para isso, irmãos, nós temos que estar muito claros, muito firmados, muito fixados, com os olhos postos no Senhor, para que nada roube a nossa atenção, não é? Nós temos que, na verdade, olhar como os das pombas. A pomba, ela tem um olhar único, ela vê algo apenas de uma única vez na sua frente, não é? Ela não é um olhar multifocal, consegue ver muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela vê uma única coisa. E assim também tem que ser o nosso olhar. Temos que ter um único olhar, vermos apenas o alvo, vermos apenas o nosso Senhor. Não podemos ficar olhando para as coisas que já passaram, e nem mesmo ficar olhando para a nossa própria condição. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo olhando para a nossa condição, olhando para o que fizemos ou o que deixamos de fazer, não é? E com isso o tempo vai indo e nós vamos ficando na velharia, na mesmice, e não avançamos na nossa experiência,
nós temos que ter uma disposição. Amém. Avançar. Amém. A ordem é avançar. O Senhor já nos disse, vamos avançar. Amém. Não importa como nós estejamos, né? Nós precisamos ter esse coração de avançar. Amém. Avançar para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém. Irmãos, a nossa vida nessa terra tem esse objetivo. O objetivo nosso é alcançarmos o prêmio da soberana vocação de Deus. É reinarmos com o Senhor um dia. É trazermos o reino do Senhor para essa terra. Amém. É sermos reis com o Senhor. Amém. Essa é a nossa meta. Senhor Jesus. Esse é o nosso alvo. Não é? Não importa as circunstâncias, não importa a situação, nós precisamos avançar. Amém. E quando nós estamos claros da nossa rota, quando nós estamos claros da nossa meta, nada nos distrai. Não é? Nada nos tira do foco. Não é? Nada nos rouba o foco. Não é? Quando nós estamos claros aonde nós queremos chegar, não são as coisas que ocorrem, não são as picuinhas, não são os probleminhas. O inimigo de Deus, ele está todo o tempo ao derredor, levantando circunstâncias para nos distrair, para nos fazer olhar para os lados, não é? Para nos fazer titubearmos e deixarmos o alvo, não é? E deixarmos a meta. Nós, como corredores, só temos um direito: correr. Amém. Amém. Como corredores, nós só temos uma coisa a fazer: correr. Amém. Quando você vai atravessar uma ponte suspensa, por exemplo, não sei se vocês já viram a ponte do rio que cai, já ouviu falar? Antigamente tinha esse programa, né? A ponte do rio que cai. Quando você vai atravessar a ponte que é, né, móvel, ela começa a balançar, né? Se você, na hora de atravessar a ponte, começar a olhar para os lados, o que acontece? Você não sai do lugar, você fica ali paralisado. Então o caminho é o que? É correr. Amém. Quanto mais rápido você for, mais você atingirá o alvo. Amém. Assim também é a nossa vida cristã. Há muitas coisas ao nosso derredor, muitas situações para nos desanimar, para nos frustrar. Na verdade, irmãos, há mais coisas para nos frustrar do que para nos encorajar. O mundo nunca irá ajudar-nos a louvar o Salvador. Não é um hino assim? O mundo nunca ajuda Salvador louvar, tampouco dar-lhe glória, aleluia! Então, irmãos, as circunstâncias nunca irão nos ajudar. Nunca espere uma circunstância favorável para você avançar, né? Talvez você possa dizer: agora eu estou numa situação muito confortável, agora eu posso avançar. Não, irmãos, não há circunstâncias favoráveis e confortáveis. Todos nós que estamos aqui porque pagamos um preço. Amém. Irmãos, seguir essa carreira é uma questão de pagar um preço. Amém. Um corredor, ele não é um corredor à toa. Ele em tudo se domina. Ele é disciplinado. Ele não é alguém frouxo que conta com a sorte. Agora, né, vai ter as Olimpíadas aqui no Brasil. Eu creio que há vários atletas se preparando no mundo inteiro. E como tem sido a vida dessas pessoas? Será que eles estão lá de boa? Ou, nossa, nós vamos para o Brasil, Rio de Janeiro, vamos chegar lá,
né? Praia, zica. Se eles ficarem assim, vai ser uma zica mesmo, né? Chega lá no Rio de Janeiro. Não, irmãos, eles estão focados. Muitos que já vieram antes para se adaptar ao ambiente. Já estão, né? O objetivo deles não é vir aqui para passear, para conhecer um país diferente. Na mente do atleta, não passa nem isso. Talvez das pessoas que venham para assistir estão ali preocupados, que linda a cidade, Rio de Janeiro. Mas o atleta, ele talvez nem enxergue direito o lugar que ele está. Ele só tem uma meta, ele só enxerga uma coisa na frente dele, ele só enxerga a medalha de ouro. É isso que ele enxerga. Ele está ali treinando todos os dias, se exercitando, levantando cedo, né? Lutando contra a sua própria disposição, com uma dieta rigorosa, né? Então ele está se dominando, se controlando, porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo, e para alcançar esse objetivo ele paga o preço necessário. Irmãos, o alvo que nós temos a atingir, a meta que nós temos a atingir, é algo pequeno? Não. Irmãos, essa é o mais alto prêmio. Prêmio da soberana vocação. Esse é se há algo a ser ansiado, desejado, esse é o mais alto prêmio, o prêmio mais nobre que um homem possa desejar. Amém. É o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Por isso, irmãos, vale a pena o nosso empenho. Amém. Vale a pena reunir toda a nossa diligência. Amém. Por isso, nós temos que ser diligentes, né? Quando Paulo fala que nós temos que andar de modo digno da vocação a que fôssemos chamados, com toda a humildade, mansidão, com toda a diligência. Isso porque a nossa vida cristã não é uma vida frouxa, uma vida descomprometida, uma vida relaxada. Mas se nós queremos atingir a meta, nós precisamos ser pessoas que têm um alvo. Amém. Que têm um desejo. Amém. Que quer alcançar a meta. Amém. E esse é o aspecto, irmãos, do plano de voo. Também nós temos outro aspecto que nós desfrutamos nessa mensagem, que é a questão da pista. Sobre a pista, nós vimos no livro de Filemão, Paulo fala sobre Onésimo. Graças ao Senhor por Onésimo. E antes de falarmos de Onésimo, nós sabemos que Paulo se encontrou com Onésimo em Roma, não é? Paulo conheceu Onésimo em Roma. Em Atos capítulo 27, nós sabemos que Paulo, ele foi preso pelos judeus, e os judeus queriam condenar a Paulo. Mas Paulo era um cidadão romano. Embora Paulo fosse da linhagem dos judeus, ele era judeu, mas como ele tinha nascido numa cidade romana, ele tinha cidadania romana, ele era um romano. E quando os judeus souberam que o governador Festo havia substituído Félix, eles quiseram persuadir a Festo de condenar Paulo. Então Festo subiu para Jerusalém, e lá os judeus disseram que Paulo estava em Cesareia, preso. Eles queriam que Festo trouxesse Paulo para Jerusalém para lhe julgar a Paulo. Mas Festo disse: não, eu vou voltar para Cesareia. Se vocês quiserem ir comigo, nós voltamos para Cesareia, e lá então nós
ouviremos Paulo, a defesa de Paulo, e então julgaremos. Naquela época, o Império Romano é quem dominava todas as coisas. E o Império Romano tinha um princípio muito, muito forte, que era o princípio do direito. É algo muito forte, muito marcante dentro do Império Romano. Então, quando alguém era um cidadão romano, eles prezavam muito o direito. E Paulo era um cidadão romano. Então, quando foi os judeus acusar a Paulo, diante de Festo, Paulo apelou para César, porque Paulo sabia que ele tinha direito, ele estava diante de um tribunal romano, e ele tinha direito de ser julgado por César. Então Festo disse: então, se você quer ir para Roma, ser julgado por César, então seja assim, que vá. E aí depois, alguns dias depois, veio até mesmo o rei Agripa, também chamou Paulo, e Paulo deu testemunho da sua fé, por que ele estava sendo perseguido, por que os judeus queriam matá-lo. E na verdade Paulo quase persuadiu ao rei Agripa. Paulo estava muito claro do propósito de Deus. Paulo estava muito claro da visão celestial. Amém. E ele não se intimidava. Não se intimidava diante de reis, não se intimidava diante dos governadores, mas ele era fiel à visão celestial. Amém. Ele tinha uma meta. Amém. E nada podia parar aquele homem. Nem mesmo um rei podia pará-lo. E ele falou com intrepidez que ele estava sendo julgado por causa da esperança que os pais deles tiveram, e essa promessa tinha sido cumprida em Cristo, e era por isso que ele estava sendo julgado. Então o rei Agripa disse que por pouco, Paulo, você não me persuade a ser um cristão. Né? Por pouco você não me torna um cristão. Porque Paulo estava tão claro, e o rei Agripa disse, enquanto Paulo estava falando, disse: as muitas letras, Paulo, te fazem delirar. Né? Mas Paulo não estava delirando, Paulo estava cheio da revelação, Amém, da vontade de Deus. Amém. E ele então conversou com Festo e disse: se ele não tivesse apelado para César, até que nós poderíamos liberá-lo. Nós já podíamos liberar, porque nós não temos nada, não há nada plausível, não há motivo algum de nós condenarmos esse homem, e muito menos um romano, não é mesmo? Então eles não eram, vamos dizer, tolos de condenar um cidadão romano sem motivo. Então eles falaram: se ele não tivesse apelado para César, nós poderíamos liberá-lo. Mas Paulo havia apelado para César. Então eles falaram: então você tem que ir para Roma, se encontrar com César e lá ser julgado por César. E Paulo foi, e ele foi de navio. E nessa viagem, Paulo teve muitas experiências nessa viagem. Irmãos, eu fico imaginando, hoje em dia nós temos muita tecnologia, temos muita maneira de nos locomovermos, mas naquela época era muito primário, muito precário a forma de se viajar, né? Então Paulo foi em um navio, e os navios daquela época não eram como os de hoje, a motor, a vapor, que tem vida própria, mas o navio dependia do vento, não é? Quando o vento vinha, soprava, eles iam, né, com as naus abertas, iam sendo levadas. E Paulo estava no navio junto com muitos outros prisioneiros, e estava indo para Roma, e com muita dificuldade, por causa da forte ventania, eles conseguiram chegar a um lugar chamado Bons Portos. E ali Paulo alertou a Júlio, que na verdade era o centurião. Não é o nosso irmão Júlio aqui, né?
Mas Júlio era o centurião que estava responsável pela vida de Paulo. E ele alertou ao capitão e ao centurião que não deveriam seguir viagem, porque o tempo não era favorável, que havia risco de vidas e risco de perdas materiais. Poderia se perder o navio e poderia perder vidas. Então Paulo disse, não vamos seguir viagem, vamos ficar aqui. Mas aí os marinheiros, os mestres, os entendidos falaram, não, nós temos que ir, porque aqui não é o lugar de invernar. Esse porto aqui não é um porto ideal para invernarmos, mas nós temos que ir para o próximo porto. Vamos seguir a viagem. E aí eles aguardaram um pouco, o vento se acalmou, o vento ficou tranquilo, aí eles falaram, agora tá de boa, vamos nessa, vamos lá. E partiram viagem. Só que aí, irmãos, quando eles partiram, logo a seguir veio um tufão, cujo nome era Euroaguilhão. Euroaguilhão. Imagina, irmãos, um forte tufão soprando sobre aquele barco. E eles tentaram manobrar, sair daquela tempestade, mas não conseguiam sair da tempestade. Resultado, então eles se deixaram levar à deriva, ficaram à deriva no mar. E alta tempestade no mar, sem saber para onde eles estavam indo, qual é o rumo que eles estavam indo. Ficaram desesperados. Mas ali havia alguém que estava muito seguro. Amém. Aleluia! Amém. Talvez, irmãos, na sua vida, na minha vida, pode vir alguns tufões. Nosso país, principalmente, está passando por um grande tufão, não é verdade? Ali eles tiveram um Euroaguilhão. Aqui nós temos um impeachment, uma lava-jato, Brasil Aguilhão. Um Euroaguilhão. Eles tiveram ali aquele momento de turbulência, de alta tempestade, e nesse momento eles ficaram desesperados, estavam ali tensos, sem saber o que ia acontecer. Irmãos, essa é a situação hoje do mundo, não é verdade? Não é a nossa realidade? Nós estamos atravessando uma alta tempestade, onde nós não sabemos aonde vai sair, como vai ser, para onde vai ser levado esse barco, para onde está indo o barco. Mas ali havia alguém que estava muito claro das coisas. Então Paulo, por isso que ele fala que ele passou 3 dias na voragem do mar. Paulo, depois de 3 dias, ele chamou os marinheiros e disse: tem de bom ânimo, porque o Senhor apareceu para mim e ele disse que eu preciso ir até César, e todos aqueles que estão comigo, nenhum se perderão. Poderá se perder o barco, mas nenhum de nós nos perderemos. Então Paulo estava muito claro, irmãos, da sua rota. Por isso, irmãos, que é fundamental nós termos tranquilidade. Amém. E essa tranquilidade vem de nós sabermos o nosso alvo. Em meio à tempestade, em meio ao tufão, ao vento forte, não importa o que está ocorrendo à nossa volta, nós temos uma segurança. Amém. Nós temos uma certeza. Amém. Nós não estamos à deriva. Amém. Aleluia. Amém. O barco pode até o barco ir a pique. Até o barco que você está, ele pode ir a pique. Às vezes o seu trabalho, aquilo que você confia, pode ir a pique. Não é verdade? Às vezes as coisas que você confia pode vir a pique, mas
nós temos uma certeza. Amém. Nós temos uma certeza. Amém. A certeza é a vontade eterna de Deus. Amém. Isso jamais mudará. As circunstâncias mudam, as coisas mudam, mas a vontade de Deus não muda. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não mudarão. Aleluia! Irmãos, por isso nós não podemos nos apavorar. Não podemos ser como os demais que não têm esperança. Nós temos uma certeza. Nós temos uma esperança. Não podemos nesse momento sermos como os demais. Paulo poderia estar ali como um qualquer, reclamando da tempestade. Poxa, Senhor, eu estou aqui nesse meio dessa tempestade, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não tenho bússola, esse navio aqui precário, no meio do mar. Irmão, vocês imaginem, que situação, você num alto mar, sem bússola, sem equipamentos tecnológicos como nós temos hoje. Estavam ali na raça mesmo, com a cara e a coragem. Era assim que eles navegavam, né? E eles ficaram desesperados, e Paulo ali tranquilizou eles. Depois de 14 dias eles não viam a luz do sol. 14 dias no mar sem ver o sol, sem ver nada, sem ver luz. Estavam ali sem comer. Olha a tensão que havia naquele barco. 276 pessoas, tensos, preocupados com a vida deles, e o que vai acontecer. Porque na verdade eles tinham duas preocupações. A primeira era se o barco ia aguentar a tempestade, e a segunda é que a qualquer momento eles poderiam bater em alguma coisa. Eles podiam encontrar uma rocha pela frente e o barco vira bater na rocha, né? Então Paulo, no 14º dia, disse para eles: olha, é preciso que vocês comam. Vocês precisam se alimentar, por causa da vida de vocês. Depende da vossa segurança, né? Então eles foram, comeram, recobraram as forças. Graças ao Senhor. Irmãos, quando há alguém que está seguro da vontade de Deus, essa pessoa é tão equilibrada. Paulo ali, irmãos, estava ali como um rei, mas também ele estava ali como um servo, servindo as pessoas. Ele estava suprindo as pessoas. Irmãos, esse é o nosso papel nessa terra hoje. Enquanto ali no navio todos estão desesperados, 276 pessoas preocupadas, ali havia alguém que estava tranquilo e queria ajudá-los, supri-los com alimento. Nós hoje somos esses que estão nesse barco e precisamos suprir as pessoas. Amém. Recobrar a energia das pessoas. Amém. As pessoas estão exaustas, irmãos. O que vocês acham? Essa situação que hoje nós vivemos no nosso país, não só o nosso país, o mundo, irmãos, o mundo. Nós vimos essa semana o que aconteceu na Bélgica, não é? Um país tranquilo, país europeu tranquilo, como também aconteceu na França. São países que têm estabilidade, que têm segurança, que têm soberania. De repente, bum! Num aeroporto internacional. No aeroporto internacional, do nada aparece um fanático e causa um terror. Eles impõem o terror. O maior prejuízo que o terrorismo causa é o dano psicológico, é o medo, não é? Porque as pessoas não sabem quando será o próximo ataque. Então as pessoas se sentem vulneráveis. Irmãos, olha só, não é um contrassenso? As pessoas vivem num país de primeiro mundo, que tem as maiores armas, estão super equipados, super protegidos, mas surge um inimigo que é uma ameaça constante e que leva as pessoas ao pânico, ao desespero.
Não é como essas pessoas aqui que estavam no navio? Essa é a situação atual do mundo, irmãos. As pessoas estão aí desesperadas com a situação desse mundo. Mas graças ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor pelo Evangelho. Amém. O Evangelho tem chegado em todo lugar. Aos bucafés na Europa. Amém. Ao Evangelho ceapistas na Europa. Amém. Porque o Evangelho tem que avançar. Amém. Não importa, irmãos, terrorismo, crise, não importa o que seja, a igreja precisa avançar. Amém. Nós precisamos decolar. Amém. Não importa o que haja no nosso caminho. Amém. Nós temos que estar seguros. E aí Paulo deu alimento para eles. Irmãos, até mesmo os marinheiros, os mestres do mar, os que entendiam do mar, eles queriam sair fora. Se você ler Atos 27, eles queriam dar um migué. Eles baixaram primeiro eles baixaram as âncoras, que eles acharam que vinha uma terra à frente, baixaram as âncoras, aí depois eles iam baixando o bote para dar um pretexto que eles iam puxar as âncoras, mas na verdade eles queriam ir embora. Na verdade já tinham se desesperado, já não tinha mais o que fazer, vamos sair fora. Era essa a situação. Irmãos, às vezes as pessoas que nós imaginamos que são as mais seguras são as que são mais inseguras. As pessoas que pensam que têm nas suas mãos o controle é as que menos têm. Eu sempre falei para o meu filho, às vezes se você tem um veículo na mão, você acha que você é o senhor daquele veículo. Você é o senhor da direção. Isso é um grande engano, não é? Quando se mistura velocidade, não tem como você controlar um veículo em alta velocidade. Qualquer coisa pode fazer com que o veículo perca a direção, né? Então, muitas vezes as pessoas, né? Por isso que as pessoas correm, porque eles acham que são senhores, estão no controle, né? Estão no controle. Eu sei dirigir, eu sou bom, eu sou tal, aí quando menos espera uma situação, o carro tem a sua limitação. Não é verdade? Assim também, irmãos, em relação a esse mundo, há muitas pessoas achando que estão no controle. Muitos acham que estão no controle. Até mesmo o presidente do nosso país ainda acha que está no controle. Acha que tem condição de reverter a situação. Mas, irmãos, nós sabemos que só há uma esperança. Só alguém que está no controle. Sim, sim. E o que está no controle é o nosso Deus. Amém. Esse é o Senhor de todas as coisas. Esse é o que realmente está no controle. Por isso, irmãos, nós temos que estar conectados com Ele. Conectados a Deus. Paulo estava conectado a Deus. Paulo não estava conectado ao mar. Paulo não estava conectado ao marinheiro. Paulo não estava conectado aos prisioneiros. Mas Paulo estava conectado a Deus. No meio da tribulação, da turbulência, no meio da tempestade, nós temos que estar conectados ao nosso Deus. Amém. E aí Paulo não se intimidou, alimentou a tripulação e eles conseguiram chegar em terra firme. E ainda quando eles chegaram em terra firme, Paulo foi recebido pelos bárbaros. Outro milagre que aconteceu, né? Porque os bárbaros odiavam os romanos e de repente os bárbaros foram humanos com eles, porque havia uma chuva muito forte e os bárbaros então acolheram a tripulação. E aí Paulo estava lá junto com eles, estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, não é? Muitos dias na chuva. E aí quando Paulo foi jogar um feixe, né, na fogueira, uma cobra então veio e agarrou no braço de Paulo e picou Paulo. E Paulo simplesmente jogou o réptil do seu braço, tirou o réptil do braço. Paulo não se intimidou, não se amedrontou com aquele réptil, mas ele simplesmente tirou. E aí o que as pessoas falaram: se ele não inchar e não morrer, é um Deus.
Como pode? Ele foi mordido por uma cobra, né? Por uma serpente. Irmãos, você vê que as coisas da fé não tem lógica. Tem lógica isso? Não. Dá para raciocinar isso daí? Não. Né? Não tem lógica. Como que pode ser picado por uma serpente e não inchar, não morrer? Mas cremos que pela fé o Senhor guardou Paulo. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, pela fé não há serpente, não há navio, não há nada que possa impedir de Deus executar a sua vontade. Amém. Nós temos que avançar. Amém. Basta crer. Amém. Paulo estava certo. Aleluia. Se o Senhor falou que ele tinha que estar com César, ele tinha que estar com César. Sim. Não era uma cobrinha que ia impedi-lo, não. Porque Deus falou, Paulo creu. Irmãos, por isso que nós temos que ter essa certeza. Amém. Se o Senhor falou que há uma meta, que há um alvo, nós temos que crer. Amém. O primeiro passo para alcançarmos o alvo é crer. Amém. Crer naquele que nos chamou. Amém. Aquele que nos comissionou. Amém. E para concluirmos, nós também, quando Paulo chegou em Roma, lá ele conheceu Onésimo. Onésimo, ele era um escravo. Só vou falar rapidamente o background de Onésimo. Ele era um escravo de Filemão. Filemão era um presbítero da igreja em Colossos. E Filemão tinha Onésimo como seu escravo. E Onésimo pegou algo de Filemão. Ou não sabemos se foi dinheiro, se foi alguma coisa material. E fugiu, né? Foi embora. E Paulo lá em Roma, enquanto esteve em Roma, ele ficou 2 anos numa prisão, mas essa prisão não era uma prisão de um cárcere. Ele alugou uma casa e ali ele pregava o evangelho. Pregou o evangelho para os judeus e pregou o evangelho para Onésimo. Encontrou-se com Onésimo, um escravo fujão. Qual o valor que você daria para um escravo fujão? Um escravo já diz tudo. O valor dele é muito pequeno naquela época, né? E ainda que roubou o seu senhor. Mas Paulo, com muito amor, acolheu Onésimo, ajudou Onésimo, e Onésimo foi transformado. Amém. Aleluia! Amém. Irmão, se nós lemos a epístola de Filemão, é para cair as lágrimas. É muito amor. Como Paulo fala de Onésimo, parece que ele está falando de uma outra pessoa. Não é possível que essa pessoa aqui, que Paulo está falando, seja aquele escravo fujão. Ele fala assim, na epístola de Filemão, no versículo 1: Pois bem, ainda que sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até o prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. Atualmente, irmãos, na nossa vida tem um porém. Amém. Atualmente, porém, amém, útil a ti e a mim. Amém. Irmãos, para que houvesse essa mudança, essa transformação na vida de Onésimo, Paulo teve que ter muito amor. Muito amor. E essa, irmãos, deve ser a nossa realidade. Essa deve ser a nossa condição. Para que os irmãos sejam trabalhados pelo Senhor, nós precisamos desse amor. Uma pista, ela precisa de solidez. Uma pista, ela precisa ser bem compacta.
bem sólida, porque essas pistas de decolagem e pouso não é algo móvel, frouxo, como uma areia movediça, mas é algo muito sólido. Para eles fazerem aquelas pistas, o que eles fazem? Primeiro eles removem toda aquela terra que está ali originalmente, removem todas aquelas coisas, e depois eles colocam várias camadas de pedregulho, de ferragem, né, de concreto, de pinche, até a pista ficar sólida. Irmãos, nós hoje na vida da igreja precisamos ser essa pista. Amém. Precisamos ser uma pista para que os outros possam decolar. Amém. Aleluia! Amém. Nós precisamos ser essa pista. Amém. Proporcionar aos outros a condição de decolar. Amém. E para isso, irmãos, o Senhor precisa trabalhar em nós. Amém. Somente pelo trabalhar do Senhor, quanto mais coisas naturais Ele remover de nós, mais das nossas impurezas, mais das nossas coisas naturais, mais Ele pode acrescentar a sua vida em nós. Amém. Mais Ele pode trabalhar em nós. Amém. Mais o Senhor poderá contar conosco. Amém. O Senhor quer contar comigo. Amém. O Senhor quer contar com você. Amém. Como eu falei no início, amém, não adianta termos um avião maravilhoso, mas se não houver a pista, se não houver amor, se na nossa viver da igreja só houver a minha preferência natural, as minhas coisas naturais, minhas vontades naturais, né? Essas coisas nos impedirão de decolar. As coisas naturais se tornam um empecilho para nós avançarmos. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Que o Senhor nos desarraigue, né? Nos tire todas essas coisas naturais do nosso interior. Amém. Nós temos que permitir o Senhor trabalhar em nós. Amém. Às vezes, irmãos, trabalhar em nós, tirar a terra, não é algo muito bom, não é algo muito gostoso, né? Já está ali algo nosso, próprio, nosso natural, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, nosso ser, né? Nossas coisas, mas o Senhor quer mexer nisso daí. Amém. O Senhor quer remover toda essa terra aí. Amém. O Senhor quer nos tornar um solo sólido. Amém. Por isso que diz que o amor edifica. Amém. Quando nós estamos cheios do amor de Deus e não do nosso natural, nós edificamos. Amém. Não é verdade? Sim. Nós edificamos. Nosso falar edifica. Amém. Nosso falar constrói. Amém. Mas quando nós estamos cheios de coisas naturais, nosso falar é um falar preconceituoso, né? Nosso falar é um falar crítico, que não constrói. Aqui nós vemos um exemplo muito claro. Alguém como Onésimo, alguém desprezível, que não tinha tanto valor, Paulo, por causa do seu amor, veja como é impressionante o que pode fazer o amor, como que o amor constrói. Paulo pegou aquela pessoa que era desprezível e trabalhou ali com ele, com todo carinho, alimentou Onésimo, supriu Onésimo, e Onésimo se tornou alguém de valor e útil. Paulo, quando manda ele de volta para Filemão, fala para ele: põe na minha conta. Recebe como a mim mesmo. Recebe como a mim mesmo. Se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Se é que eu tenho alguma conta com você, porque você já deve a sua vida a mim. Não foi isso que ele falou? Na verdade, Paulo já estava com a dívida paga, na verdade, né? Mas, irmãos, o que nós precisamos ganhar com isso é esse princípio, que mesmo aquelas pessoas que nós queremos desistir dela, né? Temos nossas barreiras, por causa das nossas barreiras. Na verdade, nós às vezes desistimos das pessoas por causa dos nossos conceitos.
São os nossos conceitos, porque Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Aleluia! Deus quer que todos nós atinjamos a meta. Irmãos, esse deve ser o nosso coração. Nosso coração é de encorajar uns aos outros a avançar. Vamos avançar. Vamos prosseguir. Vamos deixar de lado as coisas naturais, as coisas que nos impedem de avançar, as picuinhas, as coisas tão pequenas. Irmãos, algo tão nobre a ser alcançado, tão nobre a nos aguardar. Por que nos distrairmos? Essa semana eu fiquei impressionado. O irmão Dong deu uma palavra, né? E ele disse que sentia que ainda havia muitas coisas naturais para ser removidas. Aí muitos irmãos, eu estava num grupo lá de São Paulo, muitos irmãos falaram: puxa vida, se o irmão Dong, né, tem tantas coisas naturais ainda para ser removida, misericórdia, né? Misericórdia. Mas irmãos, esse é um coração correto. Esse é o coração que nós devemos ter. Não importa quantos anos você tem de igreja, quantos anos você tem com o Senhor, nós temos que sempre ter esse coração. Senhor, vem me esvaziar. Isso significa o quê? Que ele não confia nele mesmo. Mesmo na idade que ele está, com a experiência que ele está, ele não confia em nada disso. Ele confia no Senhor. Ele quer que o Senhor limpe ele, que ele seja cada vez mais limpo. Irmãos, esse é o nosso coração. Muitas vezes nós somos muito autossuficientes, confiamos muito em nós, na nossa habilidade, sabemos como fazer, né? Deixa comigo, o reino está garantido, já está no automático. Às vezes nós levamos a nossa vida cristã no automático, não é? Irmãos, que o Senhor realmente nos dê um coração de nos esvaziar, de nos esvaziar para que Ele possa nos encher. Encher de amor pelos irmãos, encher de amor pelas pessoas, e para que possamos recobrar o ânimo. Vamos recobrar o ânimo. Não importa a situação, não importa se o mar está